Estamos de volta no programa de hoje falando sobre ostomia. Para muitas pessoas que têm sua vida modificada por uma doença ou acidente, isso pode significar o fim de tudo. É exatamente isso que Wilce Lombardi, uma das fundadoras do Núcleo Regional dos Ostomizados do Oeste do Paraná, sentiu quando passou por uma ileostomia. A cerimonialista conhece bem o sentimento de revolta e impotência que um ostomizado sente no primeiro momento em que se depara com a nova realidade. Wilce submeteu-se a uma ileostomia. Neste caso, o segmento do intestino delgado, chamado de íleo, é trazido para a região abdominal, geralmente no lado direito. Eu era muito nova e até então tinha um abdômen perfeito, não tinha cicatrizes. E eu fiquei muito revoltada com a família, revoltada com o mundo, e eu não queria aceitar a ostomia. Eu sempre falava assim, eu não nasci assim, eu não vou ficar assim. Foi muito difícil. Wilce conta como superou a ostomia feita há 33 anos e como vive bem com sua condição. Uma lição de amor próprio e de superação, sem dúvida alguma. Então eu tinha 15 anos, na época, e foi diagnosticado com uma doença inflamatória. Eu fui operada em São Paulo, fiquei com uma ileostomia temporária, um certo período. Aí eu fiz a reversão, infelizmente complicou, e daí eu fiquei um bom tempo com a ostomia. Aí foi feita a reversão novamente, e quando foi dia 1º de abril de 2003, eu tomei a decisão mais importante da minha vida. Aceitei a ostomia definitiva, sendo que essa ostomia me deu renascer. Hoje eu tenho qualidade de vida, eu posso ter uma vida saudável, posso fazer tudo o que eu quero, porque a ostomia não me impede em nada. A doença que levou Wilce à ostomia é conhecida como retocolite ulcerativa inespecífica. Atinge exclusivamente a mucosa que reveste o intestino grosso e provoca lesões contínuas nas áreas em que se manifesta. A extensão e as características das lesões determinam a gravidade do quadro. A retocolite ulcerativa inespecífica, juntamente com a doença de Crohn, forma o grupo das doenças inflamatórias intestinais. É uma doença psicossomática que se chama retocolite ulcerativa inespecífica, uma doença inflamatória, e acometeu todo o intestino grosso e o reto. Na época era uma cirurgia de grande porte, foi feito um procedimento grande, uma plástica interna, mas no meu caso complicou e daí eu tive que ficar com a ostomia definitiva. E por que você decidiu ajudar na fundação, na manutenção de um núcleo voltado para os ostomizados? Então eu tive a oportunidade de conhecer a Associação Paulista dos Ostomizados. Eu vi um trabalho muito bonito que eles realizavam lá. E por que não nós fazermos aqui no interior, aqui em Cascavel? E daí, dia 8 de junho de 1988, foi fundado o Núcleo Regional dos Ostomizados do Oeste do Paraná. Por coincidência, o dia do meu aniversário, quando eu completei 18 anos. E a partir do momento que eu vi que nós poderíamos transformar vidas, reintegrar o paciente à sociedade, aí sim eu vi o propósito de eu ter passado por 25 cirurgias e estar viva. Porque o Pai Celestial uma vez tentou me levar e eu pedi, deixa eu ficar na Terra para fazer a diferença na vida das pessoas. E hoje eu descobri que essa era a minha missão. Hoje o núcleo ele tem 306 pacientes ostomizados e nós atendemos também 40 cadeirantes. Nós atendemos Cascavel e mais 24 municípios. Nós temos um trabalho diferenciado, que nós temos uma enfermeira, estomoterapeuta, uma psicóloga que é voluntária e também uma psicóloga que faz o trabalho com os pacientes no pós-operatório. A presidente do Núcleo Renascer comenta sobre as dificuldades que os ostomizados enfrentam hoje no Brasil. A maior dificuldade é a falta de conhecimento do que é uma ostomia. Como lidar com a ostomia? Se eu posso continuar tendo uma vida, eu falo uma vida normal antes da patologia, antes da doença, aí sim que a pessoa vai ter qualidade de vida, mas ela tem que ter conhecimento do que é uma ostomia e do material disponibilizado. Uma outra dificuldade que é muito grande, que não é só o conhecimento da ostomia e do material, é receber o material adequado a cada tipo de ostoma. Então nós temos a portaria 400, que ela estabelece que o paciente tem uma quantidade X, conforme o tipo de ostoma, conforme o tipo de abdômen e o tipo de pele. Então não é estabelecido assim, são 15 para cada paciente, dependendo do tipo de ostomia, ou uma urostomia, ileostomia ou uma colostomia. Não é nada tabelado, mas é personalizado esse trabalho.
O preconceito e a desinformação ainda existem, mas estamos falando de superação. E é este o objetivo de Wilce e de toda a equipe de voluntários que atuam no núcleo dos ostomizados há 30 anos. Hoje está sendo bem evidenciado nas mídias, né, o que é uma ostomia, o que é uma pessoa ser ostomizado. Então, essa divulgação faz com que as pessoas fiquem sabendo, né, que mesmo a pessoa tendo uma ostomia é considerada uma deficiência sim, né, conforme o Decreto-Lei 5296 de 2004. É uma deficiência não visível, mas ela existe. E se o paciente ostomizado tiver o material adequado, tiver conhecimento, tiver informação, ele tem condições de ser útil à sociedade e ser integrado à mesma. Então, é o conhecimento e o material. Isso as pessoas têm que falar assim, é ostomizado, mas é ser humano, tem sentimentos e deve ser respeitado também. Muito bonito o exemplo de vida da Wilce. Olha, se você quiser mais informações, prestar algum tipo de apoio, ser voluntário ou ter mais informações sobre o serviço do Núcleo dos Ostomizados, você entra no site www.ostomizadoscascavel.com.br. Embaixo também tem um telefone, você pode entrar em contato com a associação e ter todas as informações. A gente vai para um rápido intervalo comercial, mas na volta você vai conhecer a história da Ana Eunice Teixeira, que veio lá de Lisboa para fazer uma cirurgia aqui no interior do Paraná. É rapidinho que a gente volta já já.